Você assistiu domingo passado o nosso culto infantil? Nossa, que culto abençoado, né? É. Amei aquela história. Foi muito lindo. Verdade. Tia Jo, você sabe o que é mandamentos? Eu sei, mas eu não vou contar agora não, sabe por quê? As crianças vão descobrir hoje na nossa história, na história de hoje. É verdade. Hoje vocês vão saber um pouquinho do que é mandamento, ordem. Isso, e nós vamos aprender hoje um mandamento, tá? E vocês vão gostar, porque muitas vezes a gente não presta atenção nos mandamentos de Deus. E isso é muito importante para nós que somos cristãos, tá? Lá na Bíblia tem vários versículos que falam sobre esses mandamentos. Mas antes da gente saber, antes da gente aprender um pouquinho mais sobre eles, a tia Jo vai orar, né? Para abençoar, para pedir as bênçãos de Deus nesse culto. Isso. Amém? Uhum. Agora você vai ficar quietinho, vai fechar os seus olhinhos, vai esquecer um pouco tudo que está ao seu redor, porque nós vamos falar com Jesus agora, tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por poder ouvir a Tua palavra, nós te agradecemos pela alegria no nosso coração, pelas nossas famílias, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora, Pai, nós queremos te pedir por cada criança que está ouvindo a Tua palavra, que ela possa ouvir e guardar no coração e também, Senhor, viver a Tua palavra. Fica com cada um de nós, abençoa os seus familiares, dê saúde a cada uma dessas crianças e também aos seus familiares. Nos livra de toda enfermidade. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Tia Jo, mas antes de começar, né, a gente aprender sobre os mandamentos, as crianças vão adorar, né, vão louvar a Deus. Nós vamos ouvir nossos amiguinhos cantando agora e olha, canta junto com eles para vocês aprenderem a música também, tá? E você? Eu tô bem. Tá bem? Tô. Então tá. Cadê a avó? A avó ali. Oi, vó. Oi. Oi, meus netinhos. Como que vocês estão? Vem, eu vou dar um beijo da vovó. Dá um beijinho da vovó. Dá um beijinho da vovó. E aí, meus amores, como que vocês estão? Como que foi lá na igreja? Foi legal. Viu, amor? A gente aprendeu a música, né, Poliana? A música. Sim. 1, 2, 3, vai. Filha, vai pra adorar! Pode nascer! Mais um pouquinho? Filha, vai pra dizer porque estou aqui! Uai, que música linda! Vocês vão me ensinar a cantar também? Mas claro, eu canto muito também. Muito! Meus netinhos, agora eu vou fazer um almoço pra vocês. O que vocês querem comer? Tá me chamando que eu? Sim, o de sempre, né, vó? Sabe qual que é o de sempre, né, vó? Eu não lembro qual que é o de sempre.
sim, eu vou fazer com bastante legumes, verduras, tomate e carne, do jeitinho que vocês gostam. Vamos lá. Mandamentos que Deus nos deixou. Eles são a grande prova do seu amor. Lá no Sinai Ele escreveu com a própria mão, e os mandamentos escritos estão nas tábuas do coração. São eles, não terás deuses diante de mim. Não te curvarás a imagens do mal. Não tomarás o nome de Deus em vão, pois o seu nome é santo. Lembra-te do sábado para o guardar. 6 são os dias de trabalhar, pois esses dias o Senhor tudo fez. E ao 7º descansou e abençoou e santificou. Esses são os mandamentos que Deus nos deixou. Eles são a grande prova do seu amor. Lá no Sinai Ele escreveu com a própria mão, e os mandamentos escritos estão nas tábuas do coração. São eles, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não mentirás, não cobiçarás o que não é teu. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não mentirás, não cobiçarás o que não é teu. São 10 os mandamentos. São 10 os mandamentos. São 10 os mandamentos da lei de Deus. Você viu que a professora falou sobre o mandamento? Que a gente não pode ficar falando o nome de Deus em vão? Eu vi. Então, né? E aí tem umas pessoas que falam o nome de Deus sem precisar, né? Verdade. Mas, ô Tio, porque a gente não sabe o que significa, né? É verdade, a Bíblia. O nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Às vezes as pessoas, né, Digo? Eles falam aí, ai meu Deus do céu, Jesus me ajuda, sem nem precisar, né? Meu Deus! E meninos, nós estamos fazendo uma macarronada deliciosa! É, Sofia! Você lembra que a professora falou sobre falar o nome de Deus em vão? Falar o nome de Deus de qualquer jeito, sem precisar? Ah, é mesmo? A gente não pode falar assim. Não pode, você tava falando. Eu não vou falar mais não. Então tá. Vamos então ouvir a Dona Bíblia de novo pra ver o que ela quer dizer sobre isso. Mas chama devagarzinho, tá? Dona Bíblia. Dona Bíblia. Dona Bíblia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. Às vezes a gente nem liga e vai falando o nome de Deus
Eu perguntei para o meu pai e ele falou que mandamentos são ordens que Deus nos deu para sermos felizes e prósperos. Mas vamos chamar a Dona Bíblia para poder confirmar isso pra gente, né? Dona Bíblia! Tá bom, Dona Bíblia. Dona Bíblia! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, versículo 21. Minha mãe já falou pra eu parar de falar assim. Porque parece que é falta de respeito, né? Sim, verdade, Falar o nome de Deus em vão é complicado, né? O meu pai falou que a nossa forma de falar deve ser diferente. Não podemos falar palavrões, nem xingar os outros. Às vezes, ficamos juntos com os coleguinhas que ficam falando coisas feias, falando mal dos outros. E vocês sabiam que tudo isso não agrada a Deus? Sim, verdade, Deus não fala essas coisas. Lembra que a vovó falou que precisamos aprender coisas boas e guardar a palavra de Deus em nosso coração. Aí, vamos aprender a ser amigos dos outros. Não vamos desprezar o amiguinho só porque ele é um pouquinho diferente da gente. Somos diferentes uns dos outros. Deus nos ama, nós do jeitinho que a gente é. Mas como a gente é? Como é que a gente faz, hein? Se a gente se arrepender e pedir perdão para Deus e parar de fazer coisas erradas, o Senhor Jesus nos perdoa e Ele faz tudo novo na nossa vida. Olha, mas eu já falei coisas erradas também. Será que ele me perdoou? Vai prestando atenção na hora de falar e você acaba conseguindo mudar. Aí ele nos ajuda a fazer. Ou seja, isso é um exercício. Nós temos que exercitar. Entendeu? Tipo aquele exercício de escola? Isso, a gente tem que exercitar, tá? Se policiar no que a gente fala. tá bom? Policiano, isso mesmo. Isso. Tipo poliano, policiano. Isso aí. Foi legal você fez. Peraí, quando a vovó fala pra eu ir tomar banho e ela está me dando um mandamento? Sim, é que as palavras significam a mesma coisa. Os nossos pais ou a vovó falam pra a gente fazer alguma coisa que é importante. Isso se torna um mandamento. Mas às vezes não queremos fazer porque estamos com preguiça ou não gostamos de fazer. Isso se chama desobediência. Aí eles acabam dando uma ordem e precisamos obedecer porque isso é certo. É mesmo, né? Peraí. Ah, que cheirinho bom é esse? É verdade, eu tô com fome. Meus amores, a macarronada está pronta. Vamos comer? Vamos comer macarronada. Vou comer, não tô. Deixa meu bom. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Dona Bíblia.
palavra, né? Uhum. Cada dia que passa a gente aprende coisa nova, né? É verdade. E olha, agora vocês, eu tenho certeza que nossos amiguinhos agora vão prestar mais atenção naquilo que falam, né? Porque nós devemos, né, não falar o nome de Deus de qualquer jeito, não falar o nome de Deus em vão, porque Deus é poderoso, Ele é o nosso Deus e a gente tem que ter muito amor e muito respeito por Ele. Tá É certo? verdade. Não é? Igual o Poliano falou, né? Isso. Que ficar falando o nome de Deus em vão é uma falta de respeito a Ele. Sim. E nós devemos respeitar a Deus. E olha, domingo que vem, semana que vem, nós temos outra história, tá? Para vocês, tá? E olha, te espero na próxima semana, ó. Beijo para vocês. Tchau! Celebra com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus, Ele é o poderoso da terra. Celebra com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é forte, poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rapá, Jireh, Jeová Nissi, Shalom Rapá, Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rapá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rapá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Celebra com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus, Ele é o poderoso da terra. Celebra com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como o nosso Deus, Ele é o poderoso da terra. Ele é forte, poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como Ele. Jeová Shalom, Jeová Rapá, Jireh, Jeová Nissi, Shalom Rapá, Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rapá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rapá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Shalom, Rapá, Jireh, Jireh, Nissi, Shalom, Shalom, Rapá, Jireh, Jireh, Nissi, Senhor, aleluia. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Digno
te receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Consagramos todo nosso ser a ti. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos ao teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Uma nova semana com novas oportunidades e uma programação feita especialmente para você. Planeje-se e participe de um dos nossos cultos presenciais, às 9h30 da manhã e às 19h30. Para cumprir com todos os protocolos de segurança, as vagas são limitadas. Então, é necessário que você entre em contato com a Secretaria da Igreja e garanta a sua entrada. Se você ainda não pode participar presencialmente, não se preocupe. Os nossos cultos online continuam a todo vapor.
às 19h15, com o Culto Kids, e às 19h30. Será uma honra estarmos conectados com você. Toda terça-feira temos a Terça do Avivamento. Venha e participe conosco. Casa de Paz é um projeto onde em cada lar pessoas se reúnem para conhecer, experimentar e viver um amor diferente e imensurável, de onde provém a verdadeira paz. Participe! Nós valorizamos relacionamentos saudáveis e amamos estar perto de pessoas que nos impulsionam a crescer. Células são um ambiente perfeito para isso. E se você quer fazer parte de uma, entre em contato conosco. Conexão Jovem, todos os sábados às 20 horas. Participe! Quilo do Amor é muito mais do que uma campanha. É a nossa demonstração prática de amor para com os mais necessitados. Mobilize a sua célula. Traga o seu dízimo e a sua oferta e continue entregando seu coração a Deus e sendo fiel. Neste momento, estaremos fazendo oração pelos enfermos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora nessa enfermidade com o seu poder de cura, no nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, com mais cura, mais poder e mais cura, no nome de Jesus. Enfermidade seja curada agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação, vá embora agora. Espírito de enfermidade, espírito de aflição, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus e declaro agora a cura sobre a vida do seu filho e da sua filha, Pai. Senhor, eu abençoo a saúde do seu filho e da sua filha, da cabeça e da planta dos pés, no nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos, eu sou Ana Paula, sou casada com Gilberto, mãe de 3 filhos e participo da igreja do Jardim São Jorge, meus pastores, Júnior e Andréia, meus líderes de célula, minha célula Maranata, meus líderes de célula são o Bruno e a Thaís. E hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em minha vida através de uma cura. No dia 24 de outubro do ano passado, de 2019, eu recebi um diagnóstico de câncer. Acabaram me enviando para Maringá, no Hospital do Câncer. Não era apenas em um lugar, como eles tinham me dito, no UPA, que seria apenas no ovário, mas também no peritônio, no intestino e no ovário. E estava num estágio já bem avançado, num estágio 3, bem comprometido, principalmente a parte do peritônio. E ao longo do processo, eles só puderam abrir e me fechar, porque estava muito comprometido, o estágio estava bem avançado. E o médico passou para mim o seguinte: vamos fazer então 3 meses de quimioterapia, ali uma outra cirurgia para retirada, depois mais 3 meses de quimioterapia. Só que ao longo desse tempo foram surgindo algumas outras coisas, As dores eram muito constantes, dores que nenhum remédio conseguia aliviar, a morfina já não fazia mais efeito. O Senhor foi me sustentando a cada processo, nesse tempo muito dolorido. Meu chão se perdeu, na verdade, No começo, o primeiro impacto que a gente tem, o Senhor está me preparando para me levar. Acabou o meu tempo. Eu recebia muitas mensagens, onde eu tive apoio muito da família, apoio da minha igreja, da minha célula, irmãos de todas as partes, meus pais que são de São Paulo, então se moveram em grandes campanhas, por muitas igrejas, ter morado em São Paulo, morado em Pato Branco, morado em Curitiba, então assim, pagaram um preço de oração e jejum pela minha vida, e o Senhor foi me sustentando, Então pelo diagnóstico do médico, eu faria esse processo. Foram acontecendo muitas coisas, tipo também a pandemia, que eu tive que prolongar mais do que ter parado. A quimioterapia era para ser feita em 3 meses, acabei fazendo em muito mais vezes e acabou se estendendo para 10 quimioterapia. As últimas 2 foram tremendamente horrorosas. Eu quase achei que meu corpo não ia mais suportar. Mas o Senhor me sustentou. Quando eu estava com medo,
e aí orava, me ajoelhava e colocava o meu medo, o meu pânico, a minha aflição, a minha dor. E eu não saía dessa oração enquanto eu não sentisse essa paz. E as canções, né, muitas vezes eu não conseguia cantar ou orar. Eu ouvia as canções, fazia delas a minha oração, fazia dela com que eu me apegasse cada vez mais nas promessas de Deus. O Senhor foi me abençoando em cada processo. Nesse tempo da quimioterapia, na perda dos cabelos, onde a autoestima de uma mulher vai lá embaixo, o Senhor também agiu de uma forma tremenda assim comigo, porque qual mulher que não fica abalada, né, ao ver a sua pele se transformar, né, ver os seus pelos e caírem, seus cabelos caírem, né, e se sentir a mais feia de todas as mulheres. Mas mesmo assim, o Senhor ainda também, né, me sustentou nessa parte, me fortaleceu. O Senhor colocou muitas pessoas do meu lado, né, e eu agradeço a cada uma. Se eu citar nomes, eu tenho certeza que eu vou acabar deixando em falta, então não quero citar nomes, mas eu quero assim agradecer a Deus e louvar a Deus por cada vida que teve ao meu lado, que chorou comigo, que sorriu comigo, que me ajudou, que me amparou, que em nenhum momento me deixou só, pudesse ter me sentido abandonada ou sozinha nessa luta. E no dia 14/5, eu fiz a cirurgia. Naquilo que foi feito a cirurgia, pelos médicos, eles me falaram assim que eu ia ficar com uma bolsa de colostomia. Eu disse assim para ele, mas Deus vai conduzir as suas mãos para que eu não fique com essa bolsa. E ao acordar, a primeira coisa que eu queria saber se eu estava com aquela bolsa. E para a glória de Deus, eu não estava com aquela bolsa. No dia 14/8, no dia 22, onde eu tive uma consulta que saía o resultado dessa cirurgia que eles fazem também, manda para o laboratório, sobre como que estava o estado quando fez aquela cirurgia. Então eu tirei as trompas, tirei o ovário, refiz o intestino, né? Por isso que ele achou que eu ia ficar com essa bolsa. Saiu o resultado, né, dessa biópsia e para a glória de Deus, não consta mais o câncer, né? Todos os pontos, que são mais de 25 pontos de malignidade, né? Ali onde estava peritônio, ovário e intestino, mais de 25 pontos que não há mais a presença do câncer, né? E para a glória de Deus eu não precisava mais fazer a quimioterapia, que isso já é um grande alívio, graças a Deus. Então eu quero te encorajar a você a crer no Senhor sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, que o nosso Deus é um Deus que faz milagres sim. Não da maneira como a gente pensa, como a gente gostaria que fosse, mas que a gente não precisa entender o processo, mas que a gente precisa confiar nele, que ele tem o controle de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar, que você cada dia mais possa ficar firme e lembrar, trazer à memória tudo que tem na palavra de Deus, que os planos dele são sempre o melhor. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os amorreus estão descendo para lá. E assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repentinas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Respondeu os seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala quando está no teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram
e informaram que o profeta estava em Dotã. E ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere este homem com cegueiras, esses homens com cegueira." Então ele feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Meus queridos, visão espiritual. Nós precisamos enxergar este mundo não com os olhos humanos. Precisamos enxergar este mundo com os olhos que Deus vê. Que Deus vê. O contexto da nossa passagem nos mostra uma guerra entre o rei de Israel e o rei da Síria. Enquanto o rei da Síria, ele fazia os seus planos estratégicos para a guerra, projetava como ele iria destruir, como ele iria vencer aquela batalha, como ele ia armar ciladas para destruir o rei de Israel. Eliseu, o homem de Deus, deitado na sua cama lá, orando, ou dentro da sua casa, a Bíblia diz que Deus revelava os projetos do rei da Síria ao coração do homem de Deus. E o homem de Deus, Eliseu, ele corria e declarava os seus planos para o rei de Israel, que ele ia se livrando constantemente de todas as armadilhas, de todas as ciladas que o rei da Síria armava contra o povo de Israel. O fato levou o rei da Síria a achar que havia entre os seus soldados alguém que era delator, alguém que estava passando informações para o rei de Israel. E ele então chega e diz: "Olha, alguém aqui no nosso exército está nos traindo. Alguém aqui que está comigo não está com o coração voltado para nós, está contando os nossos planos para o rei de Israel." E um dos seus soldados chega e fala para o rei da Síria: "Não, meu rei, ninguém aqui revela o que está acontecendo, dos teus projetos, dos teus planos. Ninguém vai lá revelar ao rei de Israel, não. É o profeta que tem lá. Tem um homem de Deus lá, que tudo que você fala aqui, Deus revela para ele lá. Deus fala tudo. O que você pensa na sua cama, o homem de Deus, ele revela para o rei de Israel." Então o rei da Síria disse: "Então vamos tramar algo para prender. Eu quero capturar esse homem de Deus. Quero que vocês montem uma vigilância, e onde ele estiver, fala onde ele está, que nós vamos mandar soldados lá para prender esse profeta." E assim o rei da Síria descobriu que Eliseu estava em Dotã. E ele então rapidamente mandou seus soldados. Ele enviou para lá muitos carros de guerra, né? Muitas tropas, muitos cavalos. E eles chegaram lá à noite, quase de madrugada. Cercaram a cidade, o local onde Eliseu estava, e ficaram esperando para que Eliseu saísse para prender Eliseu. Olha só, para prender Eliseu. Pela manhã,
acredito eu que pela volta das 5, 6 horas da manhã, Eliseu, ele dormindo, o seu ajudante, seu moço, Geazi, levanta pela manhã e ele vai então abrir a porta da casa. E quando ele abre a porta da casa, para sua surpresa, ele fica assustado, ele fica apavorado, porque quando ele abre a porta, ele já vê soldados armados, guerreiros, e ele vai girando, e ele vai vendo dos 4 lados, cercado a casa onde Eliseu estava, de soldados para prender, para levar cativo o profeta Eliseu. E aqui, meu irmão, entra esta palavra sobre visão espiritual que eu quero falar com vocês essa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui antenado para todas as batalhas que você está enfrentando, porque o Espírito Santo de Deus já está falando ao seu coração nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero destacar aqui 3 tipos de visões. 3 tipos de visões. A primeira é a visão do discípulo, a visão de Geazi. Geazi, querido, ele olha numa visão, numa ótica natural. Ele consegue enxergar aquilo que estava à sua vista, cercado pelos seus inimigos. A Bíblia diz que no versículo 15, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, saindo, eis que a tropas, cavalos, carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? Meus queridos, esse é o tipo de visão natural das coisas humanas. O moço de Eliseu, ele estava debaixo dessa visão, pois ele só conseguia enxergar o exército do inimigo cercando a sua cidade, cercando aquela casa. Seus olhos espirituais estavam fechados. Ele não conseguia enxergar além daquilo que estava apontando seus olhos. Quem anda pela visão natural jamais poderá enxergar o que acontece no mundo espiritual. A Bíblia nos alerta que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. E nós precisamos entender, queridos, que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, Paulo coloca o perigo de nós andarmos por aquilo que nós estamos vendo. Quando nós andamos por aquilo que nós estamos vendo, a Bíblia diz que os que inclina para a carne, cogita para as coisas da carne. Nós temos que ficar antenado, meu amado irmão, porque a inclinação da carne nos leva a andar somente pela ação natural do homem, que é a ação carnal. Só conseguimos ver as dificuldades, os problemas que estão à nossa frente, humanamente falando. Para você poder entender, começa uma dificuldade na sua casa, você não consegue enxergar o diabo agindo, o diabo operando por trás de uma situação tão simples que acontece no meio da casa. E você já olha para o seu marido, você olha para os teus filhos, você olha para a tua esposa, e a culpa e a discussão começa por quê? Porque você não conseguiu enxergar o que está por trás dessa discussão. Você não conseguiu enxergar que o diabo, Satanás, ele está tramando para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. Eu me lembro de um fato. Eu passei muito tempo sem pregar, e o dia que eu iria voltar a pregar, no ano de 98, eu fiquei quase 4 anos sem pregar, quase 5 anos. E passou um período, e eu me lembro que eu ia pregar como se fosse daqui 1 mês. E eu comecei a me preparar para pregar. Eu jejuava, eu orava, eu lia a Bíblia,
A Kátia orava comigo, eu não sabia o texto correto que eu queria, eu mudei minha mensagem várias vezes, mas chegou o momento, chegou o dia, e era por volta das 4 horas mais ou menos da tarde. Eu e minha esposa, querido, nunca fomos de ficar discutindo, de brigar, nunca fomos. E já fazia quase um ano que a gente tinha destruído essa ação carnal em casa. Naquele período, nós não somos de ficar brigando, não somos casal perfeito não, mas essa fase de discussão, de briga, isso já passou para nós há muito tempo. E naquele dia que eu ia pregar, meu irmão, de repente, se você perguntar para mim, eu não sei porque nós discutimos. A Kátia também não consegue descrever o porquê que nós discutimos. Mas eu ia falar o céu, mas não foi o céu. O inferno baixou na minha casa. De repente, uma discussão, eu falava alto, a Kátia falava alto, e nós começamos ali, culpado é você, e você é isso, você é aquilo, e de repente os dois paramos, olhamos um para o outro, começamos a chorar, e nós começamos a entender que quem estava por trás daquela discussão era o diabo. Eu me calei, ela se calou, eu pedi perdão, ela pediu perdão. Não foi, amor? Nós fomos orar, colocamos os joelhos no chão, começamos a orar. Eu cheguei, eu vim para a igreja logo em seguida, tinha uma salinha bem ali, eu cheguei, entrei naquela sala e fiquei orando. E quando eu levantei, a Kátia já estava aqui, o culto era às 7h30, nós chegamos aqui por volta de umas 6h30 da tarde mais ou menos, e ficamos ali orando. Mas foi um momento assim, querido, instantâneo. Não tinha o porquê nós discutirmos, nós estávamos voltados para buscar algo de Deus, e de repente a coisa travou tudo. O que eu consegui enxergar nisso? Hoje eu posso dizer para vocês que muitas vezes nós entramos em batalha com os nossos olhos humanos, achando que o culpado é ele, achando que o culpado é ela. Tentamos achar inimigos quando nós olhamos com os nossos olhos humanos. A tendência de uma visão carnal da coisa, a Bíblia diz que nos conduz para a morte. Romanos 8,6 diz: porque o penhor da nossa carne dá para a morte. Se você não aprender a fazer uma leitura, uma visão espiritual da coisa, você vai perdendo a graça de Deus. Romanos 8,13 nos diz: porque se viver segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Caminhar para a morte. Consequentemente, aqueles que estão na carne, a Bíblia diz que não agradam a Deus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu irmão, entenda, essas batalhas que você está enfrentando é uma batalha espiritual. Mas você precisa tirar os olhos humanos dessa situação e entender que esta batalha é uma batalha espiritual. A Bíblia nos fala que nós não podemos lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Quando eu entro numa batalha com a Kátia, é a Kátia humana, eu humano, é carne contra carne, é sangue contra sangue. Eu tenho que enxergar o que está por trás de tudo isso. Tem muitos cristãos, meu irmão, que entram em batalhas, que sofrem sérias consequências, porque não conseguem enxergar as coisas do lado espiritual. O discípulo do homem de Deus aqui levantou muito cedo, de madrugada, e quando ele viu aquele exército cercando a sua cidade com carros e cavalos e homens de guerra, ele imediatamente volta, chama o seu Senhor e disse: que faremos? Que faremos? Quando nós entramos numa batalha com os olhos humanos, nós não sabemos o que fazer. Agimos errado, tomamos decisões erradas. Olha, meu irmão, esse moço Geazi, a graça que estava sobre ele é que ele estava debaixo da direção do profeta.
Mas nem todas as pessoas querem ficar debaixo de uma direção, querem ficar debaixo de uma proteção, de uma palavra profética. Geazi, meu amado irmão, se nessa época tivesse ali, metralhadoras, ele passaria a mão naquele instrumento e ia tentar se defender. Mas o homem de Deus estava ali. E quando Geazi olha para o homem de Deus e pergunta: o que faremos? A direção de Deus, a manifestação de Deus começa. Meu irmão, se você está numa batalha humana, se você está numa batalha carnal, se você não consegue ter os olhos espirituais, não age. Pergunta para um homem de Deus qual é a decisão que você tem que tomar, para que você pare de errar, para que você não tome decisões erradas. Tem muita gente que sofre porque age segundo a sua carne, age segundo aquilo que está enxergando. Tem muita gente que erra porque não consegue chegar para o profeta e perguntar: que farei? Ou que faremos? Simplesmente vai agindo. Aí encontra alguns amiguinhos, chega para você e fala: você é boba, se eu fosse você, dá um banho de loja, muda o seu visual, você vai ver. Teu marido não quer, tem quem quer. Entra nessa batalha, humanamente falando. Pega o teu filho, prende ele, bate, espanca. Você vai ver essas coisas no mundo. Ação humana. Ação humana. Quando Eliseu, queridos, ele sai para fora, Eliseu não saiu dali assustado. O que aconteceu? Como é que está a situação? Não. Eu acredito que Eliseu, o que foi, Geazi? E Geazi ali, Eliseu, nós estamos cercados, não sabemos o que vamos fazer. Então Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço. Queridos, é assim com nós. Todas as vezes que enxergamos Deus à nossa frente, o inimigo, nosso inimigo, pode ter certeza, todas as vezes que nós enxergamos Deus à nossa frente, o nosso inimigo vai cair por terra. Nosso inimigo vai cair por terra. Deus é a provisão das nossas vidas. Mas pare de achar culpado. Tem gente que é assim, ele acha culpado para tudo. Não, fulano se levantou contra mim, uma pessoa tão boa, onde já se viu? Olha só o que fizeram comigo. Olha só o que fizeram comigo. Ele não consegue ver o diabo por trás de tudo isso, não consegue enxergar o inimigo. Queridos, nós passamos por muito desespero ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada. Sentimos acuado em meio às dificuldades. Quantos problemas, quantas dificuldades. Meu amado irmão, nós temos medo sim, nós ficamos preocupados sim, diante de tantas adversidades. Você sabe por quê? Porque nós andamos e agimos segundo aquilo que nós estamos vendo. A própria realidade disso é essa pandemia que nós estamos vivendo, é o coronavírus. Tem gente que fica com o ouvido grudado na mídia social 24 horas. Tem medo de sair na porta de casa só aos domingos. Mas para salão não tem medo, para jogar bola não tem medo, para ir no mercado não tem medo, para ir no banco não tem medo, para enfrentar fila para ganhar um descontinho não tem medo. Mas para vir na igreja, os olhos humanos. Meu amado, pare de fugir. Enfrenta essa batalha. Levante a sua cabeça e saiba que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é por nós e nós temos esta vitória, meu irmão. Então pare de enxergar o problema nos olhos humanos, nos olhos carnais. Pare. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seu patrão, o seu líder, as autoridades constituídas, não é problema seu.
Isso é um problema do Senhor. Rapidamente, a segunda visão que eu consigo enxergar aqui é a visão do profeta Eliseu. O moço viu os soldados cercando a cidade e a casa. Agora Eliseu não. Eliseu tem uma visão do sobrenatural. Ele tem uma visão diferente. Eliseu podia ver o que estava por trás daquele exército sírio, um exército mais poderoso do que o exército que estava ali. O exército do Deus vivo estava ali para se manifestar, para agir. Bastasse uma palavra do profeta e aqueles anjos, aquele carro de fogo que estava ali estaria agindo em prol da vida de Geazi e em prol da vida de Eliseu. O exército do Deus vivo, querido, ao mesmo tempo, quando o profeta orou, no sentido que Deus pudesse abrir os olhos do moço, porque Eliseu já estava enxergando, Eliseu já estava vendo. Ele pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi, para que Geazi também pudesse enxergar, para que Geazi também pudesse ver. E esta visão que Eliseu estava tendo é um privilégio daqueles que vivem uma vida que agrada a Deus. Privilégio. Hoje nós tivemos uma reunião com alguns líderes e eu dizia para eles: chegamos em um momento crucial. A Bíblia diz que Noé, Deus achou graça, Deus se agraciou de Noé. E Deus deu uma direção para Noé, dizendo para Noé: Noé, faça uma arca, porque esse povo me desobedeceu e eu vou exterminar esse povo sobre a face da terra. Deus dá a dimensão da arca. A família de Noé entra na arca. Os animais que Deus determinou entraram na arca. Os dias se passaram, o dilúvio veio. Só que chegou uma hora que a arca ficou sobre o cume de um monte. E naquele monte, a arca ficou alguns dias ali parada. A terra, meu irmão, estava cheia de corpos. A terra estava cheia de lamaçal, charcos de lodo, muitos animais mortos. Imagine o cheiro que estava inalando, estava sendo passado para todos aqueles que estavam na arca, quando eles abriram aquela porta e sentiram que algo ainda não estava bom. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, sai da arca. Meu irmão, nós estamos vivendo esse momento do coronavírus, Covid-19. Nós ficamos trancados dentro da nossa casa durante um bom tempo. Foi bom? Foi. É bom? É. Só que você não pode mais ficar esperando uma ordem de Deus, sendo que a ordem já foi dada. Deus sempre se manifestou quando há crise, quando há momentos de batalha. Chegou a hora de nós sairmos da arca e começarmos a caminhar, começarmos, irmãos, a plantar a vinha que Deus determinou para que eu e você pudéssemos plantar. Agora preste bem atenção: a vinha não podia ser plantada em qualquer lugar, não. Noé, ele teve que ter o cuidado de limpar alguns lugares para ele fazer a sua casa e para ele fazer a plantação. Eu não estou dizendo aqui que você não deve tomar o cuidado. Você deve tomar o cuidado, sim, mas não deixe de semear a sua semente. O que está acontecendo nesses últimos dias é que a visão espiritual se fechou, e tem muitas pessoas, queridos, que perderam a visão de Deus e estão aí com os braços encruzados, esperando um novo alvorecer. Meu irmão, é hora de nós sairmos desta situação que estamos vivendo. É hora de batalharmos. É hora de guerrearmos, é hora de entendermos que Deus vai abrir
os nossos olhos espirituais para enxergar aquele que está conosco, que a Bíblia diz que é maior do que esse que está no mundo. Deus é conosco, meu irmão. Então tome do devido cuidado, sim, mas não deixe de semear a sua semente. Quando o moço de Eliseu, ele abriu os olhos espiritual e viu que por trás do exército dos assírios havia carros de fogo, anjos do Senhor. Eu fico imaginando o sorriso, se naquela época pudesse falar em língua estranha, ele tinha soltado uma rajada de línguas estranhas. Por quê, meu irmão? Porque ele entendeu que a visão do seu Senhor era a visão que Deus queria dar para ele. Enquanto o moço de Eliseu, ele via o exército assírio, Eliseu estava vendo a movimentação do grande exército do Deus invisível. E esse exército ainda está sobre as nossas vidas, nos protegendo. A sua batalha, a nossa batalha, você não consegue enxergar ainda, mas nesta noite você vai entregar esta situação para Deus, e Deus vai lhe mostrar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é contigo, meu irmão. Ele não te abandona. Você vai começar a enxergar o invisível. Israel vivia um dos momentos críticos da sua história. O homem, o profeta, ele estava confiante na palavra de Deus, ele era obediente à palavra de Deus. Mas o moço do profeta, ele levantou de madrugada e se assustou com o que ele estava vendo. Talvez cada manhã você se assusta com o tamanho do problema que você tem que enfrentar. É a falta de emprego, é as dívidas chegando, é o laudo médico, é a situação que vai te tirando a alegria do seu coração, e você não tem palavra. A única palavra que você tem é: ah, meu Senhor, o que eu vou fazer? Ei, nesta noite Deus manda te dizer: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Confia na promessa de Deus. Confia, você é um instrumento de Deus para esta geração. Confia na promessa. Maiores são aqueles que estão conosco, maiores são os anjos, maiores são a presença de Deus. O Espírito Santo é sobre a sua vida. Talvez você possa estar cercado de todos os lados, você não vê solução, você não vê como Deus vai abrir uma porta. Meu irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: confia em Deus. Ei, ei, confia em Deus. Ele é Deus de batalha. Ele vai entrar nesta batalha com você e o nome dele será glorificado. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, livramos-nos de tudo que nos atrapalha. Meu irmão, se tem alguma coisa que está te atrapalhando você enxergar o que Deus tem para você nesta noite, a Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Devemos livrar de tudo que está te atrapalhando. Meu irmão, se é a idolatria, deixa isso de lado. Ei, se é, meu irmão, a incredulidade, deixa isso de lado. Se é a falta de confiança em Deus, deixa isso de lado. Livra-nos de tudo que nos atrapalha de enxergar o que Deus tem. Sabe por que Deus não abriu a porta ainda? Não é que Deus mudou, não. É porque você não tem fé. Nessa noite você vai abrir os olhos espirituais e você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida. Talvez você pergunte: pastor, mas é difícil. Quem disse para você que é fácil? O que você precisa fazer é caminhar, e Deus vai te falando, Deus vai te mostrando, Deus vai te direcionando. A Bíblia diz: sede sóbrio e vigilante. Ei, sóbrio, vigilante. Olha, a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como leão,
que ruge procurando alguém para devorar. Você é a presa que o diabo quer devorar. Ele quer tirar a sua fé. Ele quer deixar você ao longo da sua jornada parar no meio do caminho e dizer não tem solução. É mentira dele. Há solução sim. Ele está aqui. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor vai te livrar, meu irmão. O Senhor vai te livrar. Mas você precisa enxergar como o profeta enxerga. Enxergar como Deus quer. Quando eu preciso tomar decisões, não pense você, meu irmão, que abre uma porta ali, espiritualmente falando, e eu consigo enxergar o que Deus... Não é desse jeito. Não é assim. Deus fala comigo, Deus fala no meu coração, e eu vou procurando entender o que Deus está falando. Eu escuto uma direção, eu escuto outra direção, eu vejo Deus confirmando cada passo, e eu vou caminhando, e as portas vão se abrindo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado, as coisas vão se encaixando, o nome do Senhor vai sendo glorificado. E para que vocês possam entender, eu vou correr aqui. Eu quero que você entenda a visão. Eu falei da visão de Geazi, visão natural. Falei da visão de Eliseu, que é a visão sobrenatural. E quero falar da visão do exército dos sírios. Meu irmão, todos os soldados do exército dos sírios, eles não imaginavam que eles estavam cercados por guerreiros de Deus. Eles não imaginavam que eles eram minoria. Eles estavam confiantes, segundo a sua ótica humana. Os montes estavam cheios, a Bíblia diz, de carros e cavalos, um grande exército de Deus. E eles estavam ali, achando que era um dono do pedaço, que a guerra estava vencida, para prender duas pessoas, Eliseu e o seu servo Geazi. No meio das adversidades, pode ter certeza, você não está sozinho. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Você não está sozinho? Aleluia. Eles não viram. Ei, é desse jeito, viu? Eles não viram que os montes estavam cheios de carros e cavalos de fogo para proteger Eliseu. O exército sírio não viu. Se você está em meio a uma batalha, saiba que você não está sozinho. Você ainda não conseguiu enxergar, mas Deus vai te mostrar que essa batalha já é sua, porque o nosso general é homem de guerra. É homem de guerra, ele vai entrar nessa batalha, você vai vencer. Chega de humilhação diante do gerente do banco, chega de humilhação diante de médicos, chega de situações que nos constrangem. Chega. Você precisa entrar nessa batalha com os olhos espirituais. Você é vencedor, meu irmão. Você é vencedor. Amém.